Oi, quarto ano, vamos agora de matemática. Vocês vão pegar o livrinho grande, vão botar lá na página 100, onde está falando medidas de temperatura. Medidas de temperatura, todo mundo sabe o que é, né? É quando a gente vai ver quanto é que tá o tempo. Ah, tá 12 graus, tá 22 graus. E aqui no Brasil, a gente fala que a gente está medindo em graus Celsius. Acho que todo mundo já escutou falar, né? A gente consegue ver a temperatura no celular, às vezes no carro aparece ali, às vezes a gente está andando em alguma praça e tem aquelas placas bem grandes onde está marcando a temperatura. Então isso todo mundo já sabe o que é. Na verdade, daí olha ali. Ali tem um textinho, uma linhazinha onde vocês vão estar lendo quem foi que inventou isso. E depois ele no número 1 tá falando assim: observe os termômetros digitais da foto. Você já viu algum desses? Qual a temperatura de cada termômetro e que está marcando? Olha ali, eu tenho certeza que vocês conhecem ali aquelas imagens que são quantos graus está marcando. Então, vocês vão ter que, ali naquela linha, escrever quantos graus está marcando. Daí ali na letrinha B tá falando assim: troque ideia com os colegas, relacione as temperaturas registradas em cada foto com a roupa que as pessoas estão vestindo. Ali na primeira foto tá marcando 1 grau e ali na outra tá marcando 36 graus. Na primeira foto, por que as pessoas estão ali de luva, com calça, jaqueta? Por quê? E ali do lado, por que as pessoas estão de short, de blusa curta? Qual é o motivo? Que em um eles estão de roupa comprida e no outro de roupa curta. Será por quê? Inverno, calor? Vamos lá, elaborem uma resposta. Na número 2 está falando assim: veja que temperaturas este termômetro marcou em um mesmo dia. Ali tem 3 quadradinhos e cada um está marcando uma temperatura. Porém, as 3 temperaturas foram marcadas no mesmo dia. Então, observem ali. Às 5 horas estava 19 graus. Às 13 horas, que é 1 hora, estava 30 graus. E 21 horas, que são 9 horas, estava 25 graus. Agora, olha o que ele está pedindo ali. Letrinha A. Em quantos graus a temperatura aumentou das 5 horas até as 13 horas? Daí vocês vão ter que fazer a continha. 30 menos 19 para ver quantos graus. E na letrinha B está falando de quanto foi a queda da temperatura das 13 horas até 21 horas. Daí vocês vão ter que fazer novamente uma continha. 30 menos 25 para saber quantos graus. Bem fácil essa página, não é? Aqui na página 101 está perguntando assim: aquecimento global. Você já ouviu falar em aquecimento global? O que é o aquecimento global? Vocês sabem? É um processo do aumento das temperaturas nos oceanos e na atmosfera. E depois ele está perguntando: e o efeito estufa? O efeito estufa é o aumento da temperatura na Terra. Então, o aquecimento global é o aumento de temperatura dos oceanos e da atmosfera. E o aquecimento global é o aumento da temperatura na Terra. Então, olha só, ali tem 2 quadrinhos onde vocês vão estar observando e o que eles estão falando e as imagens. E em seguida, ali na letrinha A tá falando assim: segundo a informação da tirinha, em quantos graus Celsius pode subir a temperatura do planeta Terra até o fim desse século? Essa informação está ali nos quadrinhos, então vocês vão ter que ler e interpretar. E daí na letrinha B está falando assim: faça uma pesquisa e escreva abaixo o que você entendeu sobre aquecimento global e sobre efeito estufa. O que a prof falou ali do aquecimento global e do efeito estufa foi por cima, então agora vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é o aquecimento global e sobre o que é o efeito estufa e vão estar escrevendo ali. Não precisa ser uma pesquisa muito grande, pode ser uma pesquisa pequenininha, combinado? Página 102, na número 3, está falando assim: observe no mapa as temperaturas máximas e mínimas previstas para as capitais brasileiras em 25 de abril de 2017. Responda. Temperaturas máximas é lá em cima, é 31, 32, e as temperaturas mínimas são as temperaturas baixas. Então, vocês vão observar bem ali o quadrinho, ver onde está falando a temperatura de cada capital do Brasil. E devam responder aqui embaixo de acordo com as temperaturas aqui em cima. Na letrinha está falando assim: o jornal que publicou a notícia usou um código de cores, o que indica as cores mais próximas do azul. Ali está falando, tem a cor azul, tem a cor verde mais fraca, a amarela, tons de amarelo e a máxima que é um laranja bem forte, quase puxando para o vermelho.
Ali, o que está indicando o azul? Muito frio, muito calor, mais ou menos, vocês vão estar escrevendo. Letra B, qual a cor que indica a temperatura mais quente? Vocês vão ver na legenda e vão responder. Letra C, em que cidades a temperatura máxima prevista para esse dia foi de 35 graus? Vocês vão procurar ali e vão ver qual foi a capital que marcou 35 graus e vão escrever ali embaixo. São duas, combinado? Daí na letrinha D tá falando, nesse dia onde foi prevista a menor temperatura. E qual foi? Vocês vão ver onde é que foi a menor temperatura e qual foi e vão estar anotando ali. Depois na letra E tá falando, Marina mora em Manaus e vai viajar para Curitiba. Que roupa ela deve levar na mala? Olha só, ela tá em Manaus e ela quer ir para Curitiba. Vocês vão ver a temperatura lá em Curitiba. Se tá alta, se tá baixa. E vão falar, tá alta, então tem que levar roupas para calor. Tá baixa, tem que levar roupa para frio. Daí vocês vão anotar ali. Daí na letrinha D, na letrinha F, desculpa, tá falando assim. Qual foi a variação da temperatura prevista para São Paulo nesse dia? Ali em São Paulo tá marcando de 15 a 28 graus. Então, para vocês verem qual é a variação, vocês vão ter que fazer 28 menos 15 para saber quanto foi. Daí vocês vão anotar ali, foi de tananã, graus. Combinado? E daí depois ele na última tá falando assim, procure ver em um jornal local ou da internet quais as temperaturas máximas e mínimas previstas para hoje na cidade aonde vocês moram. Então vocês vão pedir pro pai ou pra mãe, para estar olhando no celular, na internet, na televisão, qual é a temperatura máxima e mínima para hoje. Combinado? Ali na página 103 tá falando assim, qual é a chance? Essa vocês vão ter que usar a cabecinha de vocês. Na escolinha de futebol, o professor fez um peão com os treinos que os alunos devem realizar. É assim, roda-se o peão e quando ele parar de rodar, verifica-se qual treino será realizado. Então, olha ali o que ele fez. Cobrança de pênalti, cobrança de escanteio e embaixadinhas. Daí vocês observem bem ali o esqueminha dele. E daí vão responder. A. Quantas atividades diferentes aparecem no peão? Olhem ali a legenda que vocês vão ver. Quantas vezes cada atividade aparece no peão? Daí vocês vão ver ali no peãozinho. A letra A vocês vão ter que olhar aqui a resposta. E a letra B vão ter que olhar aqui, combinado? Daí na letrinha B tá falando quantas vezes cada atividade aparece no peão. Vão olhar e vão anotar. Daí na letrinha C tá falando assim, qual delas tem mais chances de ser sorteada ao se rodar o peão? Qual delas tem mais chances? Será que todas são iguais? Uma tem mais, outra tem menos? Vocês vão anotar. E daí no número 4 tá falando assim, invente uma situação problemática a partir da imagem e resolva. Aqui vocês têm uma plaquinha e aqui vocês têm uma linha e um espaço. Vocês vão ter que criar um probleminha que esteja relacionada ao tempo, a quantos graus, pode ser em 2 dias, num dia. Então, quem quiser pode estar olhando ali na página 102 para tirar algum exemplo, para poder fazer essa continha, combinado? Ali na página 104 tá falando assim, informação por toda parte. Medidas de temperatura em tabelas e gráficos. Alguns alimentos podem ter sua vida útil prolongada se forem refrigerados. Veja o tempo e a temperatura ideal de conservação de alguns alimentos na geladeira. Lembra que a gente estudou que quando a gente guarda um alimento na geladeira bem fechadinho, ele dura mais tempo? Então, vocês vão observar aquela tabela ali embaixo com as informações da temperatura e quanto tempo cada um dura na geladeira. E depois vão responder ali embaixo. Exemplo assim, qual é a temperatura máxima dos produtos que devem ser guardados nas geladeiras e por quantos dias? Peixe e a carne, qual é a temperatura do peixe e da carne e por quantos dias eles podem ser guardados na geladeira? Vocês vão anotar. Depois, folhas para salada, qual é a temperatura e quantos dias ele pode ficar ali? Vocês vão anotar. De frutas menos sensíveis e legumes, quantos dias, qual é a temperatura? E vão estar anotando, tá bem fácil, não é? Daí depois lá na página 105 tá falando assim, nas férias de verão, visitei uma cidade em que fazia muito. Decidi anotar as temperaturas máximas em graus Celsius registradas durante uma semana. Depois registrei no gráfico essas temperaturas. Então, ele fez um gráfico ali, onde qual foi o dia que estava mais alta, mais baixa, daí vocês vão observar bem e vão responder as perguntinhas ali embaixo. Em que dia dessa semana foi registrada a maior temperatura? Daí vocês vão olhar ali, qual foi o dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta,
sexta, sábado, domingo. Vão olhar e vão anotar. Em quais dias foi registrada a temperatura de 36 graus? Vão olhar e vão anotar. Em que dia foi registrada a menor temperatura? Só olha ali. Daí depois, qual foi a variação entre a maior e a menor temperatura observada? Então, vocês vão ter que fazer uma continha. A maior menos a menor para saber quanto que foi. E depois, em quantos graus variou a temperatura máxima de quinta para sexta? Vocês vão ter que pegar a temperatura de quinta menos a temperatura de sexta para ter o resultado. Todas essas informações estão na tabelinha ali em cima, ali no gráfico. Então, prestem bastante atenção, porque não tem necessidade de errar, porque dá todas as respostas. Na página 106 está falando assim, vamos recordar. No tanque de gasolina do carro de Maurício cabem 50 litros de combustível. O mostrador indica que o tanque está pela metade. Quantos litros ainda restam no tanque? Ó, ele cabe 50, tá falando que tem a metade. Qual é a metade de 50? Vocês vão estar anotando ali na número 1. Depois da número 2 está pedindo qual é a unidade de medida adequada para medir a altura de uma árvore, o peso de um caminhão, o tempo de duração de um recreio, a espessura de uma placa de vidro, a distância entre duas cidades, o comprimento da folha de um caderno e a quantidade de água de um aquário. A prof vai dar as palavrinhas que vocês vão ter que usar e vocês vão completar na frase certa. Vai ser quilômetro, milímetro, centímetro, litro, minuto, tonelada e metro. Essas são as palavrinhas que vocês vão ter que completar no lugar certo. Combinado? Daí na número 3 ali embaixo tá falando assim. Numa determinada época do ano, quando em Brasília são 6 horas, em Nova York ainda são 3 horas. Observe esse padrão e preencha o quadro abaixo. Então, ali vocês têm a figura de Nova York, de Brasília e o quadro ali embaixo, onde vocês vão estar completando com as horas que tem que estar em Nova York ou em Brasília. É só seguir a ordem ali dos números, que não tem segredo nenhum, combinado? E a última página de matemática de hoje, lá na página 107, no número 4, tá falando assim. Observe as medidas do retângulo representado ao lado. Nele, o perímetro é 14 centímetros. Imagine outros retângulos com as medidas indicadas no quadrado e complete. Então, olha só. Medida da largura, medida do comprimento e perímetro do retângulo. Então, ali vocês já têm um. Vocês vão ter que completar o quadro. Combinado? Com a que vocês acham que tem. Vocês vão ter que tentar ir desenhando figuras geométricas e retângulos com medidas diferentes para vocês saber qual pode encaixar em qual. Usem a reguinha de vocês. Por exemplo, eu vou fazer um retângulo que em cima eu vou deixar 4 e do lado eu vou deixar 3. Será que vai fechar quanto? Daí vocês vão ter que ir anotando de acordo com as medidas que já tem ali para ir ajudando vocês. Combinado? Daí na número 5 tá pedindo assim. O café de certa marca é vendido em embalagens de 250 gramas e 500 gramas, como ilustrada no quadro abaixo. Registre 3 maneiras diferentes de comprar 1 kg desse café, indicando a quantidade que devemos comprar de cada embalagem. Então, ali tem de 250 e de 500 gramas. Uma maneira, quantas de 250 gramas a gente vai precisar para ter 1 quilo? Quantas ali? Anota. Depois, segunda maneira, quantas de 500 gramas a gente vai precisar para ter 1 quilo? Anota a quantidade ali. E a última, a terceira maneira, quantos de 250 gramas a gente vai ter que obter para ter 500 gramas? E depois, quantos de 500 gramas a gente vai ter que ter para obter 500 gramas? Então, é só vocês ir completando. 250 mais 250 dá 500. 500 mais 500 dá 1 quilo. Então, prestem atenção. Essa vocês têm que usar a cabecinha e a lógica, combinado? E depois ali na número 6, tá falando assim, invente uma situação, um problema a partir da cena e resolva. Ali tem um menino onde ele está medindo o muro, vocês vão ter que montar um probleminha de acordo com essa imagem, vocês vão criar, na verdade. Então, a gente vai ficar por aqui agora no livro de matemática. A prof sabe que foi bastante, mas tá bem fácil. A prof explicou bastante, ajudou, deu várias dicas. Então, vocês vão conseguir fazer tudo, eu tenho certeza.